Olá, amigos, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Papo de Músico. Eu sou o Pedrinho Guitar, músico, compositor, e para a conversa de hoje, para esse papo interessante, vamos ter a participação de Savina Alves, que é musicista, compositora, produtora musical, Arthur Rodrigues, também compositor, produtor musical, e Lucas Linhares, guitarrista, compositor. O Lucas e o Arthur são integrantes da banda parnaibana chamada Carnaúde. Tem essa galera nova aí. Então, boa noite, Savina, boa noite, Arthur, boa noite, Lucas. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bora. E aí, galera, todo mundo me ouve bem? Tá todo mundo legal aí? Tudo em paz? Tudo bacana. Pois bem, Arthur, Savina, Lucas, eu queria começar essa conversa de hoje falando sobre como vocês veem o cenário atual para a música autoral, para a produção independente em Parnaíba. Então, por favor, mulheres primeiro, né? Vamos lá. Savina. Boa noite, gente. Com relação a essa pergunta aí, eu acho que aqui em Parnaíba a gente tem um cenário que eu particularmente considero muito rico. A gente consegue encontrar aqui produções de diversos estilos musicais, desde o nosso estilo que é mais alternativo e tal, que a galera chama de alternativo, né? Até as coisas assim mais pop, mais comerciais e tal. E com relação ao cenário, eu acho que, como toda cidade de interior, cidade pequena com pouca iniciativa cultural, não é um cenário fácil. Então, se você que está aí assistindo a gente está buscando assim saber se é essa imagem bem hollywoodiana de tocar e tal, não é fácil. Muitas vezes a gente tem que produzir evento e tocar no mesmo evento para poder estar gerando um caminho de circulação, mas eu sou muito positiva com relação ao cenário de uma maneira geral, porque tem muita gente competente aí trabalhando com essa questão de produção, sejam dos artistas que estão desenvolvendo seus trabalhos, os seus lançamentos, quanto a galera que está dando as caras aí de estar fazendo esse giro, né? Aí você está aqui um coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Arruaça. Aí tem os meninos do Balacobaco, tem o Fabinho, que produz as festas de metal, tem o pessoal do reggae, que é um movimento também muito forte aqui na cidade, fazendo essas produções. Então, é bastante rico, na minha perspectiva. Quem quiser, gente, complementar, participar aí, concordar, discordar, por favor, fique à vontade. O papo tá aberto, o microfone, todo mundo aí tá aberto. Tu fala primeiro, Lucas, ou eu falo primeiro? Fala. Tu fala. Então, em relação à produção, eu acho que eu compacto praticamente da mesma opinião da Savina. Eu acho que tem muita produção acontecendo e, de modo geral, acho que são produções, né? Acho que não cabe nem esse julgamento se é bom ou se não é. Acho que, na verdade, de modo geral, mas assim, mesmo com o julgamento, eu acho que ainda é muito bom. Acho que o que é produzido é muito bem feito. A gente tem artistas aqui, né, muito talentosos, pessoas que têm um trabalho bem interessante, assim, em várias vertentes, né, não só no nosso caso, que a gente toca uma coisa mais puxada para o rock, mas não só nisso, tem vários estilos, né, MPB, reggae, metal, música eletrônica, enfim. E forró, sertanejo também, tem gente fazendo também. Então, eu acho que nisso eu também sou muito otimista, né? Vejo como, de uma forma muito positiva. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. E a minha questão mais digamos que mais pessimista, assim, que eu vejo assim com mais cautela, é em relação aos espaços mesmo, né? De produção de música, de arte, de modo geral, que você não tem muito espaço para que você consiga, por exemplo, sobreviver disso. Você ser um músico profissional é um pouco, não um pouco, não, é muito complicado, na verdade, você ser músico profissional na cidade de Parnaíba,
né? Principalmente se você quer fazer um trabalho mais autoral. Se você quer viver de música autoral, já é impossível, não é nem difícil, não. É impossível mesmo. Não tem como você viver somente de música autoral aqui. Lucas, É, oh, desculpa. Lucas, você tem essa mesma percepção do Arthur em relação aos espaços? Você acha que os espaços ainda estão bastante limitados em Parnaíba? Eu acho que, como o pessoal falou, né, questão de material humano a gente tem demais, né? Assim, os artistas que a gente tem aqui, eles estão no nível muito bom, assim, nacional, né? Se a gente for colocar, né? Eu acho que a questão é mais, como o pessoal falou, assim, de espaço, né? De espaço para música autoral, né? Então, coisa produzida, né? Tem muita gente com trabalho autoral que quer mostrar, que quer, né, de alguma forma espalhar e não consegue por causa assim da do pouco espaço, né? Poucos eventos assim de música autoral, né? A gente está sempre tendo que fazer algo, né? Tendo que produzir algo assim para tocar com os nossos projetos autorais, né? Então isso Sim, mostra a dificuldade, né, que a gente tem para conseguir que os nossos trabalhos autorais eles sejam sustentáveis, né? Autossustentáveis. sim. O Arthur falou uma coisa agora há pouco, bem interessante, porque normalmente, quando a gente fala de cenário música autoral, as pessoas são automaticamente remetidas a um cenário mais underground, mais ligado ao rock ou à música independente. Mas, no entanto, conforme o Arthur falou, acho que foi isso que eu entendi, Arthur, tem uma galera produzindo em Parnaíba, né? Independente do estilo, independente, talvez uma música um pouco mais comercial, é, ou fora desse eixo, né, do rock, dessa coisa da música independente. Então, hoje vocês têm essa percepção que a produção está muito mais, vamos dizer, hoje essa cena é muito mais produtiva do que há alguns anos. Vocês acham isso? Pensam talvez porque vocês também todos são são bem jovens, né? Fazem parte dessa geração mais nova que veio com esse gás, com essa força que dá essa revitalizada no cenário. quem vai falar primeiro? Posso ir na frente? Pode ser a Savina. Pronto. Eu concordo e eu discordo em alguns pontos com relação a essa fala aí do papai. Primeiro porque eu acho que a cidade sempre foi muito rica, tanto que a gente pode pegar os músicos que já estão aí há muito mais tempo e que continuam produzindo, tipo o próprio papai, que tem músicas autorais, o Júnior Vieira, o Marlon André, que tem trabalhos autorais, entendeu? Só Teófilo. que eu acho que com a nossa geração, e muito isso também devido à questão da internet, a gente tem conseguido colocar a nossa música para ir um pouco mais adiante do que com relação a essa divulgação de boca a boca e tal. E tem muita gente que, inclusive, usa para botar em rádio, como o pessoal da Trevo, e bota para circular de outras formas. Mas eu acho que se revitaliza, sim, pela questão de chegar os novos músicos com outros olhares de produção, mais ligado com o momento de agora, mas que não ocorreu assim um momento de que ficou menos e tal. Eu acho que sempre ocorreu essas produções, só que a gente não tem acesso e da mesma maneira hoje menos, mas a gente tem mais acesso, mas mesmo assim a gente ainda não tem acesso a tudo, né? O que eu percebo é que antigamente existia um engajamento local maior não, maior. Eu ia falar mais alguma coisa, acabei trocando por maior. Existia um engajamento maior, local. Que eu lembro que quando eu era novo, né, quando eu estava na minha adolescência ainda, tinha bandas de rock que, assim, eu achava aquilo ali o máximo mesmo, e eu queria muito, eu queria ir no show e tal, eu acompanhava os caras, eu lembro que tinha um riff do Occult God que eu aprendi,
e tal. Eu tava aprendendo a tocar violão e eu queria aprender aquilo ali. Eu, caraca, velho, que foda, não sei o quê. E hoje em dia já não tem mais isso, porque eu acho que pelo fato de ter internet, as pessoas têm muito mais acesso, né? O que é bom, o que é ótimo, que as pessoas têm muito mais acesso a muitas outras coisas. Só que isso acaba que o que é local é totalmente ignorado, que é um efeito não sei se natural, porque não é uma coisa natural, mas assim, é uma consequência do imperialismo, da globalização, né? Porque você vê, hoje em dia a gente consome muito mais música americana, muito mais música de língua inglesa do que a gente consumia antigamente, né? Eu já tive alunos com, sei lá, 12, 13 anos que eles tinham uma noção de inglês muito maior porque eles já eram expostos a esse tipo de música muito mais cedo. Então, eu acho que hoje em dia, realmente, né, a internet ela deu ela trouxe uma outra possibilidade, né, que eu acho que ela pode vir a ser usada como um instrumento para que a gente meio que saia somente desse nosso ambiente, né, que a gente está regional de produção musical, cultural. Mas assim, eu acho que também a gente tem que ver que tem também seus lados negativos, né? Eu acho que infelizmente tem esse faceta aí menos legal da internet também, né? Lucas, te cuida, homem. Desculpa aí, eu te interrompi, Pedro. Não, não, eu tô dizendo pra tu cuidar, o Lucas tá dormindo, macho. Ah, eu compartilho da opinião da Savina, assim, eu acho que a gente sempre teve, né, um cenário de muita produção, né, de muita, né, de muito autoral, né, então, assim, tinha o Besouros, tinha o Occult God, como o Arthur falou aí, né, e várias outras bandas lá atrás, né, que estavam produzindo também, né, tipo, também artistas solo, o Júnior, o Pedro também tem as músicas dele, né? E eu acho que é mais a questão de que hoje a gente tem mais ferramentas, né, assim, tanto para trabalhar com áudio, quanto para divulgação, né, como a Savina citou, a internet, né, abriu, assim, muita porta, né, e hoje o músico ele já tem que ser mais, né, assim, tem que dominar um pouco de marketing, um pouco de, de empreendedorismo, né, usar essa palavra, assim, e é isso, eu acho que sempre teve a produção, né, só que hoje a gente tem mais ferramentas para se trabalhar, né, assim, de divulgar, né, de mostrar o trabalho. Só para complementar o que o Lucas está falando, eu acho que tem a ver também com o momento que a gente vive, porque antigamente era muito focado na gravadora e na indústria musical, né? Na EMI, na Sony Music. E hoje em dia, com o Spotify, né? Com as distribuidoras, com os selos independentes, hoje a coisa está muito mais pulverizado, né? Então você tem um poder de escolha até maior, porque você pode, né, conhecer artistas, sei lá, da Islândia, né, um artista de Angola, enfim. Então, acho É, que também tem a ver com isso, né? Por sim. isso que hoje em dia o músico acaba tendo que pegar outras funções, que antigamente já tinha um empresário. Se o cara desse certo, ele já tinha isso aí tudinho, já tinha empresário, já Pois tinha é. o cara de tudo, né? De propaganda, enfim. Eu queria só fazer aqui um contraponto rápido no que eu falei em relação a agora há pouco, e a Savina meio que discordou. É de fato, Lucas, Arthur e Savina. A produção cultural em Parnaíba sempre teve. Não é à toa que falam, né? Que a galera falava que Parnaíba. Falava e fala, né? Até hoje, que Parnaíba é um celeiro. É uma frase feita, mas se aplica perfeitamente a isso, a esse momento, né? Que Parnaíba é um celeiro cultural, que é um celeiro de novos artistas, enfim. Porém, quando eu falo que essa geração mais nova, ela veio com muito mais gás, né, nesse sentido, por conta, claro, os tempos são outros, como vocês mesmo falaram agora há pouco. Os meios de comunicação hoje são outros. As mídias, né, que vieram somar, que vieram oportunizar, né, para que os trabalhos, para que, como o Lucas falou, antes estava todo mundo preso àquela coisa física da gravadora, né, e agora não. Todo mundo em casa com um computador, uma placa de som,
né, e um software grátis como o Reaper, enfim, tem um estúdio dentro de casa. Prova disso, a Savina lançou agora há pouco o single. Não foi, Savina? O single foi o EP, Savina. Hein, Savina? Alô, alô, Tá ouvindo, alô. tá ouvindo, Tá me ouvindo? Savinoca? Tá Tô ouvindo? ouvindo, rapaz. Pronto. A Savina Sim, eu lançou. lancei um Hum, single. Pronto. Ela gravada aqui dentro de casa, né? Então, eu acho que a forma como hoje em dia, como se produz música, como se consome música, mudou bastante. E isso é extremamente proveitoso, né? Concordam, discordam? Sim, com certeza. Acho que tá dando muita oportunidade, né, assim, para muita gente, né, que anteriormente talvez nunca tivessem a chance de poder divulgar uma música, né, assim, de mostrar um trabalho, de estar gravado, né, documentado, assim. Você tinha que pagar um estúdio, né. Claro que isso nunca vai deixar de existir, né. O estúdio, a importância né, do pessoal do estúdio, assim, nunca vai deixar de existir. Mas essa questão da praticidade de você poder gravar em casa, né, de você poder divulgar, isso está ajudando muita gente assim, a ter uma chance, né, de mostrar o trabalho. E, inclusive, E eu acho que, desculpa, Savina, continue, por favor. pegando aqui o gancho da fala do Lucas, eu acho que, inclusive, muitas dessas coisas elas são complementares hoje em dia. Porque, por exemplo, na experiência que eu tenho com o pessoal ali da Utrópico Solar e do selo da Solar 6 volts, que teve muita coisa que a gente gravou em casa, óbvio que com recursos bem diferentes do que eu tenho na minha casa, pessoalmente, mas, enfim, a gente gravou em casa e a gente manda finalizar no Neném, por exemplo, que é um estúdio que eu considero de referência aqui na cidade, para fazer questão de mix, de master, que a gente sabe que certas particularidades desse processo de gravação não tem como a gente atingir em casa da mesma maneira, tipo processamento de grave, processamento de som, porque o cara, além de todo o recurso dele de estudo, de dominar as técnicas e tal, de trabalhar no ramo há muito tempo, tem um equipamento próprio para colocar a sua produção em outro patamar. Quer dizer que todo mundo que faz em casa não vai conseguir um resultado desse? Não. Tem gente que faz aí com seu computador, consegue com qualidade muito boa também, mas passa por um processo de formação enquanto produtor musical com essas pessoas, entendeu? Então eu acho que de certa forma esse ciclo ele se mantém vivo, seja através dessa ferramenta de se trabalhar junto ou workshop, palestra, formação e essas outras questões, né? Arthur, dê aí a sua opinião sobre essa Eu, a questão que eu teria a acrescentar é só que, assim, eu percebo, né, que está tendo um movimento também, mesmo que muito, não, assim, não é uma coisa assim que é do noite para o dia, né, que vai acontecer também. Mas, aos poucos, eu acho que está tendo um movimento de profissionalização do trabalho, né, do músico. E quem trabalha com autoral, acho que está, de certo modo, não vou dizer que todo mundo que trabalha com autoral está fazendo isso, mas eu já percebo muitas pessoas, inclusive, é algo que a gente tem trabalhado, né, tem tentado superar, digamos assim, que é essa barreira da profissionalização, de você realmente começar a entender como que funciona esse novo momento, né, e você tentar acessar os locais, né, de exposição, de divulgação, a partir desse novo momento, não ficar pensando que você vai, sei lá, você vai botar sua música para tocar numa rádio, vai ter um produtor, vai achar aquilo ali o máximo e vai querer assinar o contrato com você, né? Vai lhe mostrar um contrato para você ficar famoso, enfim. Não funciona mais assim, não sei nem se algum dia funcionou assim, mas assim, as coisas são bem diferentes. Hoje em dia é muito mais na base do trabalho, né? De você realmente procurar os links, você começar a pensar numa profissionalização da divulgação, né? De como você vai fazer essa distribuição da sua música, né? De como que vai ser todo esse trabalho, né? De divulgação do seu trabalho, da sua música, da sua arte, né? Então, eu acho que está
acontecendo essa virada. As pessoas estão, porque demora, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, né? As pessoas vão começar a ter noção disso. Mas eu acho que vai sim, a tendência é que melhore, as pessoas comecem a perceber esse novo momento e a gente consiga, né? Transpor as barreiras, digamos assim, né? Sim. Da nossa região. Galera, é o seguinte, tem uma turma aqui no YouTube, no Facebook, dizendo o seguinte, o Carlos Augusto postou o seguinte comentário. Pedro, mas tá muito mais fácil para eles que para vocês, né? No caso, tá dizendo que tá muito mais fácil para vocês que são mais jovens do que para nós, mais antigos, né? Para comprar um violão, seus pais não tinham dinheiro, né? Eles não têm. Tá dizendo que pra gente era para vocês hoje tudo é mais fácil, né? O Neto, né? O professor Idelfonso Neto da Escola Musicato diz o seguinte: hoje é melhor, sem sombra de dúvida. As ferramentas são infinitas. Tem trabalho a fole, né? Então, para quem é mais antigo, acha que o tempo de hoje é melhor do que ontem. Da mesma forma que eu acho que, da minha geração, a geração anterior a mim também dizia a mesma coisa. Eu acho que essa percepção do que é bom, do que é ruim, se o tempo hoje é melhor do que ontem, que amanhã vai ser melhor do que hoje, é uma dúvida que sempre vai estar presente, né? Porque obviamente que cada geração, Arthur, Lucas e Savino, que cada geração alicerça um caminho para gerações futuras, né? Eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão fazendo agora, abrindo caminhos, desbravando, descobrindo novas formas de se criar, de se produzir, né, de se trabalhar, né? Então, acho que fica essa reverência, claro, para as gerações anteriores, que vieram da gente, e também esperança para as gerações futuras, né? É mais ou menos por aí que eu penso. Não sei se vocês concordam ou não, enfim. Quem é o primeiro aí, senhor? Eu concordo, sim. Eu acho que também tem muita relação com a questão da classe social. Essa questão da dificuldade, ela sempre aparece assim, de acordo com a nossa classe social, de adquirir as ferramentas, os instrumentos, encontrar os meios. Porque assim, a gente tem acesso à internet, mas para a gente poder produzir tem que ter um computador, entre aspas, bom e tal, nessa questão da produção musical, né? O que eu acho que a gente, na nossa geração, tem que ter como uma das principais funções, assim, é essa questão de formação e educação dos nossos profissionais de arte e cultura. O que eu quero dizer com isso? A gente que trabalha com o autoral, a gente tem que ter em mão algumas coisas. Por exemplo, a gente tem que ter um release nosso bem escrito, tem que montar um currículozinho cultural bacana, começar a se informar acerca do que são os editais de arte e incentivo à cultura que existem e que são diversos ao longo dos anos, e preparar esse material para a gente poder capturar tanto essa questão da renda, né, e tal, como também para a gente poder fazer pressão nas autoridades políticas para que tenha mais e mais e mais. E eu acho que, assim, em relação a abrir caminhos, eu vejo muito dessa forma. Óbvio que não é todo mundo que vai buscar essa estratégia para construir a sua trajetória enquanto profissional, mas não deixa de ser uma opção e que muitas vezes a gente não tem acesso, a gente não tem conhecimento, não chega até a gente. Inclusive o Arthur agora há pouco estava falando sobre essa dúvida a respeito da lei emergencial de Blanc. Lucas, Lucas e Arthur, o que vocês conhecem já a respeito disso? Savina também, por favor. Começa com o Arthur, pode ser, Arthur? Já que você estava com É melhor dúvidas, começar logo porque a Savina é a que sabe mais, aí ela vai falar, vai complementar o de todo mundo. Não é melhor não? Pode A ser. única coisa que eu sei é que é uma lei, né, que foi aprovada recentemente, que ela prevê aí um auxílio emergencial para músicos que não conseguiram entrar no auxílio emergencial comum, que é esse que é para todo mundo, né?
Mas não só isso, também existe a lei também prevê outro tipo de incentivo para a cultura por meio de espaços, né? Isso, Savina? A Savina que vai dar a explicação completa a respeito de espaço, de eventos, enfim. Não, então é uma lei que se a gente conseguir se informar bem, eu acho que a gente vai conseguir vários avanços aí, né? Ainda não dei uma lida assim no texto, né, da lei, assim, não tenho tantos detalhes assim para dar, né? Mas eu sei que tem uma verba, né, destinada para cada estado, município, né? Tá previsto aí um orçamento, pelo que a Savina me falou, né? E ela vai falar mais sobre isso, né? De 15 milhões, então eu acho que é um dinheiro que pode ajudar muita gente, muito músico aí, né, que tá parado sem poder trabalhar, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa lei aí, né? Gente, essa lei, ela não é somente auxílio emergencial e ela não é somente para o pessoal que é do setor da música. Então, se você trabalha com arte, cultura, com produção cultural, produção musical, se você tem um espaço onde ocorrem performances, danças, cinema, enfim, as diversas linguagens aí da arte, você tem como acessar essa lei. Ela funciona da seguinte maneira: existe uma parcela dessa verba que é destinada para auxílio emergencial desse pessoal que trabalha com cultura, e aí vai desde o produtor até ao carinha que está o road no palco, que trabalha nessa parte de graxa, de luz, de iluminação e tal. Toda essa galera tem direito a esse auxílio. Ele não é acumulativo com o outro auxílio do governo. E também tem outras questões nessa lei. Casas que promovem cultura, e aí sejam teatros, sejam escolas de dança, escolas de música, toda essa galera também tem direito a entrar junto dessa lei, solicitar um valor, né, para manter o seu espaço funcionando e essas questões também. E terceiro ponto da lei, e não menos importante, e é nesse ponto que eu preciso dar atenção de vocês ao máximo, é que existe também uma questão da lei, dentro dessa lei, que acredito que é 20% da renda destinada para cada município é para abertura de editais, premiações que possam ocorrer de maneira online, entendeu? Tipo, pessoal que escreve ou que toca. Então, é muito recomendado assim que a gente sempre busque se informar, porque o que acontece é que essa renda ela é destinada para a gente. Se a gente não faz a captura dessa renda, ela volta para a União ou para o Fundo de Investimento em Cultura de cada município. Saiu os PDFs falando um pouco sobre a lei, e no PDF do governo tem dizendo que para Parnaíba são 15 milhões. Aí, como que esse recurso vai ser capturado e todas essas questões, a gente tem que ter atenção. Até onde eu estou sabendo, já tem um pré-cadastro pela Prefeitura Municipal de Parnaíba, através da plataforma de mapa cultural da cidade. Aí existe esse cadastro que você faz lá, e eu acredito que você tem que escrever uma proposta, como em todos os editais, né? Com justificativa, orçamento e tal. Bota lá. Eu posso mandar esses links para o papai, para ele disponibilizar para vocês que estão assistindo aqui a gente nessa live e que desejam se informar desses e de outros editais, para a gente poder começar a se movimentar, a pegar o que é nosso por direito, porque músico é cidadão, artista é cidadão, quem trabalha com arte e cultura é cidadão, então paga imposto, e essa verba a gente tem direito a ela, entendeu? Só precisa aprender como capturar, quais vão ser os caminhos, né? Lucas e Arthur, essa hoje, como a Sabina bem falou, nós também temos uma quantidade imensa de editais. Aliás, imensa é exagero meu, mas hoje nós temos muitos editais aí abertos, não só agora durante a pandemia, mas sempre houveram, né, editais abertos aqui no Piauí. E como a Sabina bem falou,
Eu acho que tem essa questão também da capacitação, da galera ter essa necessidade de se capacitar para poder participar desses editais, enfim, desses projetos, tanto do governo federal, governo estadual. Agora há pouco, inclusive, eu participei de um projeto chamado Sossega o Facho, e teve outros agora, se não me engano, né? Entendeu? E se me permite aqui, eu queria só dar um alô aqui para a galera que está no Facebook, o Gilberto Scórcio, Carlos Magno, Cláudio Viana, guitarrista, Chico Sampaio, Tony Araújo, deixa eu ver quem mais, o Manda Gibão, alô pro né? meu primo aí, o Carlinhos. Ah, o Carlinhos Melodia também tá mandando, teu primo, né? Meu cunhado, É, meu Carlinhos. primo. Eita, Pera, pô. só músico. Teu primo também, Lucas? Rapaz, ele escutou o álbum, gostou muito. Mandou altos comentários lá, fiquei feliz demais, ó. Pronto, pronto. E o Gilbertinho tá pedindo pra tocar Cazuza. Gilbertinho, hoje é só papo, hoje não tem murga, Parte né? Só tem. E por falar em murga, Arthur, eu vi aqui umas fotos, cara, muito bacanas, que você me mandou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vou botar aqui no ar. Essas fotos aí. De que projeto é esse, Arthur? Esse projeto, essa específica que tá passando agora, inclusive a Savina participou também, que foi o Caranguejo Sounds, né? Que foi um festival que aconteceu agora em fevereiro, na época do carnaval, que foi eu acho que todo mundo que participou considerou um sucesso, porque foi muito bacana a energia que rolou. Tiveram muitos artistas envolvidos, né? Não só na produção, como na própria execução lá do momento. E foi muito bom, muitas pessoas foram pro evento, né? A gente tocou lá, a Savina também tocou, né? Tiveram outras pessoas, como o Fábio Crazy também, que a Savina toca com o Fábio Crazy, né? Teve o Severo lá de Teresina, por exemplo. A Frida tocou também. Então foi um festival muito bacana, que é justamente o que a gente estava falando, né? Às vezes a gente tem que fazer o evento para que tenha alguma coisa, né? Porque não tem assim espaço para que aconteça esse tipo de evento, né? De música autoral. E a primeira foto que apareceu foi uma foto do clipe, né? Essa foto que está aparecendo agora é uma de divulgação que a gente fez lá no Cantagalo. Inclusive a foto ficou muito boa. E a gente não tem mais ela em qualidade boa, a foto. A logo da banda, né? E aqui tem um clipe também que a gente fez com o Chico Rasta, que foi um clipe assim que a gente ficou muito feliz na parceria. Essa é a capa do álbum, né? A Bacana. parceria que a gente fez aí com o Chico Rasta, com o Cezinha e o Catatal, que foi um clipe assim que ele captou bem não só a ideia do álbum, mas como acho que o espírito aqui da região, né? Do Delta do Parnaíba. Então, quem não tiver visto ainda esse clipe, se puder dar uma conferida lá no YouTube, é só botar o nome da banda Carnaúde, você vai... Acho que é um dos primeiros resultados lá no YouTube, né? Que é o clipe da banda, da música Raiz. Massa, massa. É o primeiro trabalho, Arthur, esse? De clipe é o único clipe que a gente tem até agora, mas música a gente já tem 2 músicas lançadas em formato de EP no Spotify. E tem o álbum, né, o disco do Carnaúde, que é homônimo, né, o mesmo nome da banda, que tem 6 músicas lá no Spotify também. Não só no Spotify, na verdade, todas as mídias tem, os streamings aí, as plataformas. Cara, Esse é essas o fotos, Léo. essas fotos ficaram massas, né? Chico Rasta, né? Quem fez as fotos foi o Catatal. Essas fotos são os Ah, estilos, né, que chama, cara, que sim, é sim, porque durante a gravação do clipe também tem um registro, né, da gravação em sim. foto. Aí quem fez esses estilos aí foi o Catatal. Eu acho Massa, que essas cara. fotos do Caranguejo Salles também foi ele, não foi Savina. Foi o Catatal também que fez, não foi as fotos? Pois sim, as fotos são todas do Catatal. Cara, o Catatal é um artista, um fotógrafo fantástico. O Rasta também. Nós temos hoje em Parnaíba uma gama, bicho, assim, gigante, né? De serviços, de produtos para essa área musical, né? Para dar esse suporte. A Savina falou agora há pouco do estúdio, né? Do Neném, que é o Vig Studio. Cara, muito massa. Temos também a Musicato, do Idelfonso Neto, que está aí abrindo a cabeça da galera, né, no ensino, modificando a cabeça da galera, para que possa estudar mais, enfim. Então, eu acho que o cenário hoje, cara, é perfeito, perfeito para quem quer
seguir carreira, eu acho que já dá pra gente viver de música com todas as dificuldades, mas eu acho que já dá pra trabalhar, pensar nisso. Que esse conselho, obviamente, não vale pra Savina, entendeu? Porque, né, minha filha e tal, entendeu? Né? Mas enfim, não é não, teacher? E quem é professor e músico, só escolheu profissão boa, viu? É Pô, cara, professor e músico. não. E o Lucas Hein, Lucas? A respeito dessa parte, né? Porque a gente às vezes acha que cresce muito com a percepção de que aquela coisa de acontecer, né? Assim, de você começa a banda, 13, 14 anos, você fica imaginando acontecer, né? Fazer sucesso, né? O sucesso é tipo uma coisa assim, tocar no Faustão, né? Um negócio assim. E depois que a gente começa a trabalhar, né? E começa a ver o ambiente, o trabalho do músico é muito trabalho de formiga, né? É, assim, o sucesso ele é relativo, né? É, assim, tem gente que é bem sucedido, não precisa tocar no Faustão, nem coisa do tipo, né? Sucesso é você conseguir trabalhar com a profissão que você gosta, né? Que você tem que tem afinidade. O sucesso é isso, você conseguir sobreviver daquilo que você gosta, né? Sim. Então, ao decorrer do tempo, a gente vai vendo que o trampo de músico é isso, né? É um trabalho de formiga, né? Assim, a gente tá... Às vezes, a galera vê só o palco, né? Só aquelas 3 horas ali, mas o dia inteiro a gente tem que estar produzindo, né, cara? A gente tem que estar... Assim como do professor também, né? Não é só a aula, né? É o planejamento de aula, né? E o músico é assim, a gente quando não tá tocando, tá divulgando, tá gravando vídeo, tá dando aula, né? Então, assim, é um trabalho integral, né, cara? É um trabalho, assim, que demanda, né? Muita dedicação, né? Foi só um parêntese aí que eu quis abrir aí E do Carter. Tuca, você falou de uma coisa interessante, né? Que é você é músico e também é professor, né? E eu te Sim. pergunto, cara, qual das duas profissões é a mais dolorosa? Cara, eu acho que é músico, cara. Eu acho que é músico. Tanto que, assim, se eu, por exemplo, deixasse de ser músico, mas aí também é porque tem a questão também do que eu foquei mais na minha vida, né? Eu acho que eu acabei focando mais na profissão de professor, porque é a minha formação de fato, né? Eu me formei em letras, então eu sou professor formado, graduado e etc. Então, por causa disso, eu foquei mais nisso. Talvez se eu tivesse focado mais na música, eu até tivesse uma situação mais confortável, né? Como músico, enfim. Mas é difícil dizer qual que é mais difícil, né? Porque o músico é meio que... É uma profissão meio que muito de informalidade. É muito difícil você conseguir construir uma carreira, porque realmente demora muito, como o Lucas falou, é um trabalho de formiga, muito demorado, né? E assim, não tem trabalho, por exemplo, de CLT. Qual é o trabalho de carteira assinada que você tem para músico? Não tem. É muito difícil você ter um trabalho de carteira assinada para músico. Ou um Tem. concurso para músico. É muito difícil. Tem, mas é difícil, né? Agora, para professor, não. Você tem aqui tem escola particular, você pode fazer o concurso, você pode dar aula para uma pessoa mesmo, né? Uma aula individual. Você pode, enfim, tem muitas formas, né? Eu acho que para o músico é mais difícil porque é uma coisa assim mais líquida, né? A profissão de música é uma profissão muito líquida. Não é uma coisa assim que tem uma firmeza, né? Então é difícil. Eu acho que é mais difícil a profissão de músico, né? Avaliando assim como uma pessoa que está nos dois, apesar de que tem esse parêntese que eu digo que eu me foquei mais na minha carreira como professor, né? Isso é um fato. Cara, eu acho que é isso mesmo. Na verdade, se a gente for analisar bem, talvez não tenha aquela profissão que seja ideal, enfim, Sim, sim, né? Savina, o Raiz com Eduardo certeza. aqui
tá mandando um abraço pra ti e dizendo que tu tá na rede. Te acorda, mulher. Raiz Eduardo, um abraço grande. Abração, Raiz. Vocês estão acompanhando também aí, meninos, no YouTube, no Facebook? Eu tô olhando aqui os comentários. É. Olha aí, Como diz os eu tô com a cerveja na mão aqui, só de boa. Ô, A galera cabra, tá- velho. Que inveja. É como diz os portugueses, né? Livro de rostos, né? Não é isso, teacher? Cara, aproveitar aqui. Como é? Oi. Não, como diz lá os Não, portugueses. Livro de rostos. essa eu não conheço, essa gíria eu acho que eu não conheço, não. A tradução literal, Facebook. Ah, do Facebook, né? Agora que eu saquei, ó. É, porque os portugueses têm essa mania de traduzir tudo, né? tudo. Não usa estrangeirismo, não. Botão do rato. É, o rato. O rato. Cara, mandar aqui um Rato. abraço pro Carlos Augusto, que tá assistindo a gente aqui, acompanhando aqui pelo Facebook. Cláudio Viana, Jonas Guimarães Júnior, Gilberto Scórcio, falando que 30 anos, Só né, da fera, morte de cara. Cazuza, enfim. Né. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui, galera. Quero aproveitar e mandar um abraço especial para o meu amigo R.A. Ricardo Aguiar, da R.A. Instrumentos. É. Ele que está aí sempre nos salvando, né? E agora, nesse período de pandemia, ele tá lá com delivery top, que é o meu amigo Joey Guita, toca muito, moleque, toca demais, cara. Então, o delivery do RA já é feito por uma celebridade, né? Então, um abraço, meu querido RA, abraço grande. Obrigado, Ricardo, sempre pela parceria. Valeu mesmo. Meninos, vamos lá, continuando aqui a nossa história. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Especificamente sobre essa questão da produção. Nós falamos agora há pouco sobre o processo de se fazer, de se criar, né? A Savina gravando aqui em casa, o Arthur, o Tuca, o Lucas também. Como é esse processo de criação que leva, por exemplo, falando aqui, me lembra o Levi, né? Começou gravando num iPad, né, Savina? Se não me engano, as primeiras gravações de vocês feitas no iPad e tal. Então, Era no iPhone. no iPhone, né? Antes era um iPhone. No iPhone, né? Então, hoje é isso que eu acho bacana. Porque eu falo daquela forma, eu pelo menos, né? Eu tinha uma forma muito quadrada de pensar. Aliás, tinha não, ainda tenho, que é aquela coisa, para produzir, tenho que ir no estúdio, tenho não sei o quê, tem que pensar em arranjo, tem que pensar em produção, e papapá, aquela coisa muito engessada. E esse engessamento, né, dessa nossa forma de pensar é que talvez tenha contribuído para que eu não tivesse feito muitas produções na minha vida. Eu vejo que enquanto eu penso em gravar uma música, a Savina tem feito 4, 5. Então, como é esse processo de vocês de criação, de produção? Quem começa aí, por favor? Pode ir. Vamos lá. Pode ir, Savina, pode ir. A Savina que já Eita. tem experiência no home studio aí. Estes meninos Lá todos vai cavalheiros, né? Como não é, rapaz? Tudo me botando aqui primeiro para levar o tiro, mas lá vai. Primeiro vamos falar um pouco sobre a questão da composição, né? Porque a composição ela é um processo individual de todo mundo. Por muito tempo, quando eu comecei a compor, eu estava pensando assim, existe uma fórmula de composição, ou uma música tem que seguir a estrutura, introdução, verso, refrão, solo, sei lá. E aí eu acho que isso a gente tem que deixar isso assim para lá e focar no que a gente quer obter com a nossa música, o nosso som, enfim, o que é onde a gente quer chegar com aquele som em termos de resultado, né? Aí passando dessa questão de composição, entrando na questão de produção, esses processos que o papai colocou como processos engessados, eu particularmente gosto muito de seguir eles e de ter eles como uma coisa muito clara na minha cabeça quando é na questão de criar arranjo, o que vai entrar onde,
quais são as partes de tensionamento na música que a gente vai criar para que a música ganhe valor mesmo, de organizar. Eu vejo muito assim essa questão de fazer arranjo e dentro da parte de produção como uma organização onde as coisas vão cada uma indo para o seu devido lugar. Obviamente que eu tenho um pouco de experiência ainda com esse assunto, é algo que eu estou desenvolvendo, estou começando e tal, mas o que eu pude perceber é que ter essas coisas bem delimitadas, tipo, o que eu quero conseguir com grave, para que eu vou usar os teclados, ainda mais para mim que faço muito, trabalho muito com essa questão de programação, né? Faço a programação aqui. Ter esse roteiro da produção e das coisas me ajuda muito a visualizar o que eu quero. E às vezes, só tendo esse roteiro, assim, ainda sem ter assim, uma ideia do que a música vai ser no final, me auxilia, inclusive, no processo de compor. Eu estou trabalhando num EP agora, que eu fiz ele todo separado. Cada coisa eu fiz de um jeito. Primeiro eu comecei, porque eu acho que todo compositor é também um escritor, né? Então eu comecei nessa parte de escrita, procurando temas que eu queria estar abordando nessa produção. E aí eu fui buscando sonoridades na DAW que eu queria, entendeu? Tipo, eu quero uma coisa mais pro lo-fi, quero uma batida que me remeta mais isso ou aquilo. E fui construindo, estou construindo, na verdade, que eu ainda estou na metade do processo. Para mim funciona assim. Acredito que para os meninos deve ter também o funcionamento deles e para todos os demais também, cada qual tem um jeito único de pensar e de criar e fazer música. Arthur? Tu fala primeiro ou... Eu vou falar porque eu acho que tu vai complementar mais, sabia? Porque a minha parte eu acho que foi até menos complexa do que a tua, na questão da produção. Em relação à produção do nosso álbum, né? A minha parte fica mais a questão da letra, né? Das melodias de voz, né? Que eu faço. E às vezes, né, durante o ensaio, e isso aí não é nem uma exclusividade minha, na verdade, durante o ensaio a gente faz um trabalho mesmo coletivo de todo mundo pode opinar e sugerir algum tipo de modificação na música, algum tipo de dinâmica que não está acontecendo, enfim. Mas da minha parte de criação de letra, para esse álbum eu criei uma metodologia específica de escrita da letra, né? Que eu meio que pegava o tema, né, que seria a parte da carnaúba, né, e aí dessa parte eu começava a puxar várias raízes, né, vários radicais linguísticos, né, aí mais na parte morfológica mesmo, nas palavras em si, eu pegava várias palavras desse universo daquela parte da carnaúba e começava a pensar em algum sentido, né, algum sentido que era central naquela parte ali da carnaúba. Né? Por exemplo, a tala uma parte da carnaúba que ela é muito utilizada para fazer cerca e para fazer gaiola. Então, eu já pensei muito na questão da liberdade, né? E aí a música ela girou em torno desse conceito de liberdade, né? De falar de liberdade, né? O que é a liberdade, enfim, para a gente, né? E essa tala, como é que ela representa a liberdade, né? Ou como é que ela representa a não liberdade? E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo a letra, né? A partir desse núcleo que envolvia essa parte da carnaúba. E as melodias eu vou fazendo meio que numa tentativa de não me copiar e não copiar ninguém. Eu tento não fazer uma coisa que seja parecida com algo que eu já fiz e nem algo parecido com outra coisa que eu já tenho escutado. Né? Às vezes eu vejo que uma coisa está muito parecida com alguma outra música, eu corto e começo de novo, né? Então, a parte da produção de melodia e de letra é assim que eu faço. Agora, a parte de produção da música em si, a gente faz coletivamente nos ensaios, né? E também tem a parte do estúdio, que acho que é a lapidação da música, né? Nos ensaios é que a gente vai pensar assim, mas por que a gente não toca aqui um pouco mais rápido? Por que a gente não bota aqui uma dinâmica, né? A música Cera, por exemplo, a gente decidiu fazer uma espécie de conversa, né? Tem uma espécie de conversa com a voz, bateria, guitarra e baixo. Todo mundo conversa ali.
né? Tem uma dinâmica muito mais dinâmica, né? Ela é muito mais dinâmica, a música. E aí tem a parte final, que é a lapidação lá no estúdio mesmo, quando a gente já vai gravar de fato. E aí é que a gente vai pensar, não, mas a gente poderia colocar tal coisa, né? Poderia usar tal recurso. O Lucas usou, por exemplo, na música Tronco, ele usou um sintetizador de cítara, né? Que ficou magnífico, assim. Achei que deu um tchan, assim, pra música que me lembrou de Zé Ramalho, que eu acho que é na música Avorrai, que ele usa um sintetizador também de cítara, né? Que é esse tipo de coisa que a gente faz, né, no estúdio, né? É mais lapidar. A música meio que já tá quase pronta lá. Na verdade, já tá pronta, assim. A ideia principal da música já tá pronta quando a gente vai pro estúdio. Eu acho que questão de processo de composição, como a Savina disse, é muito pessoal, né? É uma coisa muito de cada um, né? Às vezes eu tô aqui com a guitarra e vem uma ideia, às vezes alguém chega com a letra, chega com um groove, né? Chega com, enfim, com alguma ideia que a gente trabalha em cima, né? Agora, o Pedrinho estava falando dessa questão de que ele não colocou, de não ter produzido tanta coisa, né? É assim, eu acho que às vezes, né? Não sei se foi o caso do Pedro, né? Às vezes a gente pode ficar muito crítico com algo nosso, né? Então, assim, não sei se já aconteceu com vocês, né? De fazer algo e imediatamente você já, não, isso aqui não tá bom, né? E eu acho que às vezes a gente é muito crítico, né? Com o que a gente faz. E às vezes aquela ideia ali, a gente pode até não ver um potencial, mas pode ser que outra pessoa pegue aquilo ali e transforme, né? Assim, da banda. Eu acho que isso aqui tem um rumo, né? Tem um futuro, né? E falando assim do meu processo, do processo da banda, né? A gente, como o Arthur disse, né? A gente tem muita jam, né? A gente faz muita interação e aí às vezes surge uma ideia, né? Agora tem coisas que é em casa mesmo, na introspecção de cada um, né? Às vezes eu chego com harmonia, pego um riff ou mando alguma coisa, né? E questão de arranjo é que eu já penso mais, né? Assim, que eu já fico escutando, tipo, a gente vai gravar guia, né? Então pega aquela guia e eu fico escutando várias vezes, tipo, passo o dia escutando, assim. O pessoal fica até zangado aqui em casa, porque eu passo o dia escutando a música, né? Porque para eu me familiarizar e depois adicionar as coisas, né? Então, falando especificamente do processo do álbum, a gente colocou muita coisa, né? A gente, assim, tem percussão, né? Tem birimbau, tem zabumba, né? Tem a cítara que o Arthur falou, né? Violão, né? Tem violão, tem... Tem Assim, sampler. Tem sampler, né? Tem Queiroz. Meninos, deixa eu só fazer aqui uma rápida... chegou aqui um comentário da Fernanda Teles no YouTube, que eu achei muito... Eu vi que tem um monte de comentário, Pedro. Pô, me ajuda aí, Arthur, me ajuda aí, modera também aí, vai comentando, ó. Esse aqui da Fernanda Teles eu achei muito legal, ela diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Ela diz que, às vezes, dá pra tu ler aí, Arthur? Tô vendo aqui. Lê pra mim aí que eu não tô enxergando nada aqui. Às vezes, o músico reclama muito da falta de trabalho, mas na realidade a falta de capacitação também pesa. Quantos músicos da cidade estão procurando melhorar, principalmente nesse período de quarentena? Existem vários festivais gratuitos acontecendo e quantos estão participando, ou pelo menos... Aí tem que descer mais aí. Aí não dá mais para ler. Desce aí, Pedro. Sei lá, peraí, deixa eu ver aqui como é que é. Parei no menos aí. Ou pelo menos procurando se informar. Isso. se informar. Exato. Foi o comentário da Fernanda Teles, né?
que eu achei Era o que, interessante. Né? era o que a gente estava falando, né? Falando assim que existem coisas além do tocar, né? Além do tá no palco, né? Então, assim, essa é uma das coisas, né? Que a gente tem que, né, se inteirar, né? E saber de como extrair o máximo, né? Do trabalho, né? Então, o músico tem que estar atento a isso também, né? Aos editais, né? Aos projetos, né? Para a gente poder ter uma estabilidade, né? E também tem esse comentário aí do Cláudio Lima, que eu achei muito interessante, do meu amigo Cláudio Viana. Lê aí alguém pra mim, que eu tô cego, homem. Alguém consegue ler? Considerando-se a importância de vocês na música de PHB, é notório que há muita dedicação. Nada vem por acaso. Diante disso, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o processo de estudo, aí clica aí no quanto ao Quanto. tempo que investem. Falando sobre o meu, né, o meu processo, assim, eu tento colocar num cronograma. Eu acho que isso é muito importante, porque para a gente focar, né? Então, assim, quando você coloca o que você vai estudar, né? E você foca naquilo ali, se torna mais eficiente. Então, às vezes não precisa ser 8 horas por dia. Claro que depende muito do que você quer ser, né? Se você quer ser um músico proficiente, né? Um instrumentista, né? Especialista, claro, demanda mais tempo, né? Assim, mas com cronograma, né? Com uma ordem assim de estudo, assim, é bem possível você atingir um resultado bacana. Assim, o que eu tento fazer é justamente isso, de tentar deixar como um hábito, né? Porque o estudo ele tem que ser um hábito. Porque se a gente depender da motivação, da inspiração, a gente pode ser traído, né? Porque tem dia que você não tem cabeça para alguma coisa assim. Mas o hábito, se ele tiver ali, você vai manter, você vai estudar, você vai... É igual qualquer atividade, né, diária que a gente tem, né? Um exercício, uma coisa assim. Savino estuda também? Será? Quem? Estuda, Savino? Tu estuda instrumento? O Cláudio perguntou. Estudo. Quanto Olha, eu tempo? não estudo somente o instrumento, porque eu tô buscando conhecer outras Eu não coisas vejo, viu, Savino? Mas, rapaz, eu não saio nem do quarto, homem. Mas, enfim, o meu estudo atualmente, eu tô focando mais em questões de entender essa questão de produção musical, que é o que eu tenho me proposto a fazer agora. Então, eu, de certa forma, como o Lucas colocou, eu também faço um cronograma de coisas que eu preciso aprender e eu organizo uma busca, né, desse material. Por exemplo, questão de frequência, o que é um compressor, como utilizar essas ferramentas de gravação que a gente conhece, compressor, limiter, essas coisas bem básicas, assim, né, que eu ainda estou me aprofundando, aprender quais são os reverbs, essas paradas assim, é o que eu estou focando mais agora em estudar. Tu, Arthur, estuda instrumento ainda? Essa pergunta é do Cara, o Cláudio Viana, viu? instrumento, eu não tenho eu não sou igual o Lucas que tem uma prática regular, não. Eu estudo assim esporadicamente. Às vezes eu quero pegar uma música, eu pego, e aí isso às vezes me ajuda a aprender algum tipo de técnica. Que esse é o meu problema. O meu problema é esse, é disciplina. Eu não tenho muita disciplina com a música, que é algo que eu já tenho com o inglês. Com o inglês eu já tenho muito mais disciplina, né, em relação ao meu estudo da língua inglesa, né, de metodologia, etc. Mas assim, como a minha função na banda não é só tocar, né? A minha função na banda é cantar, fazer letra. E essa parte de fazer letra e cantar, eu meio que faço um estudo de sempre estar escutando música diferente, de pensar em melodias diferentes, sei lá, de formas diferentes de abordar um estilo. E, e a parte da letra, enfim, eu estou sempre me informando, eu sempre busco me atualizar em relação ao que está acontecendo no mundo, né? E eu acho que eu desenvolvi ao longo dos anos, né, uma forma de me expressar, né, dentro da música, da poesia, né? E
Mas, assim, é uma coisa que eu gostaria até de mudar na minha vida, de ter mais disciplina em relação ao meu estudo do instrumento. Agora eu também estou estudando um pouco mais de produção, não para, de fato, trabalhar como produtor ou para viver disso, sei lá. Mas porque no próximo álbum do Carnaúde eu gostaria de ter uma visão mais global e, de repente, ter algum tipo de contribuição, né, em relação a isso, né? De, sei lá, eu posso pensar em outras formas de fazer algumas coisas, né? De repente colocar mais vocais, não sei. Sim, cara, esqueci de mandar um abraço aí pro Cláudio, o guitarrista. Abraço, Cláudio, valeu pela presença aí. Quero aproveitar e mandar um abraço especial para o meu amigo R.A. Ricardo Aguiar, da R.A. Instrumentos. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Aguiar, aqui da R.A. Instrumentos Musicais. Aqui você encontra bags para seu instrumento, encordoamentos, acessórios. Você tem também instrumentos musicais novos e seminovos, sempre com os melhores preços e sempre tem novidade aqui na loja. Nossa loja, infelizmente, tem que ficar mais tempo fechada, né? Mas estamos com serviço de delivery, que você pode receber sua mercadoria na sua casa, sem ter preocupação com sair de casa. Tranquilo? Então, para ficar por dentro das novidades, chama aí no WhatsApp 086-99913-0471 ou então nosso Instagram, @RA Instrumentos. Tranquilo? Obrigado, Pedrinho, pelo espaço, cara. Show de bola. Cara, o Ricardo, agora na última live do Carnaúde, eu fui lá comprar a corda, porque eu tava só com a guitarra e eu tava um pouco com medo, eu não tava acostumado mais a tocar na Strato. Aí eu vou botar as cordas da semiacústica, porque se der merda, né, eu tenho que ter uma segunda opção, né? Aí eu acabei tocando só com a semiacústica mesmo, porque eu sinto mais confortável, né, em tocar com ela. Aí, Ricardo salva vidas aí, cara, salva vidas aí dos músicos aqui de Parnaíba. Ei, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ouviram até o que não era pra ouvir, enfim. Cara, é porque realmente o negócio tá aqui tá complicado. Calor da peste aqui, gente. Você não imagina o quanto. Um ventilador atrás de mim. Porém, tá difícil. Tá difícil. Imagina aí. E café, cara, que eu sou viciado. Pensa na confusão. Pera aí, deixa Você eu dá um ver. café. Se eu tomar café agora, só durmo 5 horas da manhã. Pera aí. Ah, sim. Eu queria ter mandado aqui, esqueci. Entrou uma outra tela aqui no meio. Era um abraço pro Toninho Feijão, que tá assistindo a gente. Toninho Feijão Massa, Vocês conhecem? Toninho Feijão? É uma lenda em Parnaíba. Um músico fantástico. Bem, outra pergunta aqui, rapidez. Deixa eu ver aqui. Que é o seguinte, gente. Eu acho que tinha rolado mais pergunta lá, Pedro. É porque Pois é, eu não sei porque eu não consigo baixar aqui, eu só consigo ver os últimos comentários. cara, e saiu aqui também, deixa eu ver aqui. Eu tô até clicando aqui, mas não aparece pra mim os comentários todos. Eu vou ver se abre no celular aqui, ver se eu consigo ver. Saiu aqui Mas também da não tá tela, não tô aparecendo. conseguindo ver aqui. Ah, aparecer aqui no celular aparece. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui do Raiz. Do Raiz, era do Raiz, sobre o edital. Eu tava tentando localizar essa aqui do Raiz, mas não consegui aqui no celular. Tu Era consegue aí, sobre o Lucas? edital. Lê aí, Arthur, lê aí. Alguém Como é que conseguiu? vocês veem a questão dos editais numa cidade teoricamente turística como a nossa, né? Isso desenvolveria mais o meio musical, que é tão precário, e daria mais acesso à cultura à nossa população? Então, o Raiz quer saber em relação aos editais, qual seria qual o potencial do edital de repente, né, trazer mais um atrativo turístico por meio da cultura, né? Será que existe essa possibilidade? Gente, eu particularmente acho que Parnaíba precisa muito que as pessoas olhem para a cultura de Parnaíba com o coração aberto para novas possibilidades, porque dentro da cidade, como a gente já falou, é muito rico
não apenas em um estilo, em um segmento, mas em diversos segmentos. Então, por que não pensar num festival aqui em Parnaíba, um festival parnaibano, para além do que a gente já fez, assim, né? Mas algo que seja assim todo ano, sei lá, 2 vezes, uma vez em cada semestre, para estar criando estratégias de circulação não apenas dentro da cidade, mas em parceria com outras cidades para estar fazendo esse, né, esse intercâmbio aí da galera. Vai um para lá, vem um para cá, ou com outros estados. É a nossa posição aqui de litoral, é algo que também chama muito para essa questão da cultura ser mais valorizada. Eu acho que, enfim, com exceção dos grandes eventos como folguedos, as quadrilhas e tal, eu acho que tem muito a ser explorado ainda e se pensar em criação de edital, de festival, rotas de circulação aqui, eram estratégias muito boas que alavancariam a nossa cultura e fariam muito bem não apenas para a gente profissional, mas para a população sair desse lugar de alienação, de que não existe isso aqui, de que sempre tem que estar indo buscar fora algo que a gente tem aqui, entendeu? A minha opinião. Cara, o João Cambraia postou aqui um troço interessante aqui. Eu Alguém posso só consegue ler? complementar o. Consegue ler, Arthur, aí? A galera manda material pro programa no Ponto de Cultura. O João A gente vai Cambraia. mandar. Ele tem um programa eu não conheço, ele tem um programa no YouTube, no canal no YouTube? Eu não A gente sei, pode João. mandar. João, dá mais detalhes aí, João, sobre esse. Sobre. Eu queria só, para complementar o que a Sabrina. A Sabrina, ué, a Savina. É porque Cambraia, eu acho que pelo esse BR dele eu peguei e botei para ti. A Savina falou em relação ao festival, inclusive aconteceu um festival de verão, acho que em 2016. A gente tocou, o Raiz tocou também. Eu lembro do Max Palhano também tocando e tiveram outras pessoas que Acho que a tocaram. gente tocou também. Acho que a Tocaram gente também, tocou né? também com Negativo, não foi? Negative Green. Pronto. Uhum. Esse festival aconteceu acho que 2 vezes só, ou foi 3, eu não sei. Mas o grande problema não é que não tem, é porque não parece que não. O que que acontece? Que não consegue dar continuidade. Parece que muda a gestão e as pessoas ficam com esse melindre sei lá, porque foi feita uma gestão anterior, não vou dar continuidade ao projeto. Que é um projeto, era um projeto bacana, né? De festival de verão, eu acho que é a época que mais tem gente aqui em Parnaíba, é mês de julho, mês de esse era em julho, mas se fosse até em dezembro, em janeiro, teria dado certo também. Porque é um período que tem muita gente aqui em Parnaíba, né? Então, é uma coisa a se pensar, um festival para cá e de repente abrir esse edital, fazer um edital anual para que aconteça isso, porque como o Reis falou, uma cidade turística que não tem turismo. Parnaíba não tem turismo. Parnaíba tem serviço que você poderia ter em qualquer cidade, né? Mas não tem um diferencial turístico, não tem uma coisa assim, tipo uma cultura, um museu, uma atração, um festival, não tem assim uma coisa diferente, entendeu? Um diferencial turístico em si. Né? O que tem aqui é o que já foi dado por Deus, que é os recursos naturais, o atrativo natural, o Delta do Parnaíba. Mas assim, de que um trabalho, uma coisa pensada, de repente um tour pelo Delta que envolvesse também cultura, esse tipo de coisa não tem, né? Não tem não se pensa Parnaíba turisticamente, né? Pensa somente como um lugar que oferece serviços, mas esses serviços não têm esse teor de turismo, né? Agregado. Então, isso eu acho que o edital poderia ser, esses editais poderiam ser justamente uma forma de alavancar isso, não só para música, né? Porque eu acho que isso envolveria muitas coisas, né? Tem as meninas do Raiz do Brasil, por exemplo, que tem aqui de trabalho de dança, elas se apresentam mais, acho que mais fora de Parnaíba do que aqui, porque não tem reconhecimento aqui, não tem espaço para que aconteça essas coisas, né? Não tem, por exemplo, qual o museu que tem aqui em Parnaíba? A gente tem a Casa de Simplício Dias, tem a Cachoeiral, tem o Museu do Trem, mas assim, não tem essa coisa assim de um atrativo de fato turístico, sabe? Então, eu acho que o edital poderia vir a contribuir, né, muito, muito forte para que isso acontecesse. Arthur, o Cambraia respondeu aí, eu acho. Tu viu? Quem consegue ler?
João Cambraia é um programa. Deixa eu ver aqui. Cabra Cego. Isso mesmo. Canal do YouTube, né? Um programa para artistas profissionais e amadores, todos juntos e misturados, com o intuito de divulgar os artistas. Então tá aí o canal do João Cambraia, lá no YouTube. Procure, só clicar no link. Massa, massa. Gente, o tempo tá chegando. Não sei se. Hein, não sei se o Zoom vai fechar. Mas mais de 40 minutos já se foram, né? Eu acho. Já passou de. Mas eu acho que não tem limite, não, Pedro. Acho que é porque quando era programado. Quando o encontro é programado, acho que não tem limite de chamada, não. Pronto. Bem, eu queria que vocês, cada um de vocês, fizesse as suas considerações finais, falasse aquilo que vocês quiserem, que vocês acham importante. Eu acho que também vale mais um papo sobre essa questão de editais, da Lei Aldir Blanc, enfim. Eu acho que o governo do estado também está bolando mais algumas coisas aí. Vamos ficar ligados. Ontem eu recebi aqui no grupo do governo do estado, né, o grupo da Secult, que está vindo novidades aí. Então, qualquer coisa, a gente tem que ficar ligado para poder, como diz a Fernanda, né? Como disse a Fernanda Teles em um dos comentários aqui, que as coisas estão acontecendo. Volta e meia aparece um edital e a gente tem que se preparar para poder concorrer direitinho, preencher a papelada, que eu acho uma burocracia tremenda. A Savina e a Cineira que fazem para mim esse tipo de trabalho, né? Então, por favor, quem começa aí nas considerações? Savina, Arthur, Tuca, Lucas, quem começa? Vai, Tuca. Manda bala aí, Tuca. Vai. A única coisa que eu tenho a dizer, assim, é agradecer o Pedro Guita pelo espaço para a gente estar podendo aqui discutir um tema que eu acho que é fundamental, que a gente tem, às vezes não tem esse tipo de discussão, porque os músicos se encontram muito mais na correria da noite, né? Às vezes está tomando a cervejinha, não vai querer conversar sobre esse tipo de coisa, né, cara? Tá querendo mais curtir a noite e tal. Às vezes já tá com estresse ali de tocar 3 horas seguidas, né? Tá cansado e tal, não vai querer falar sobre isso. Então, essa quarentena, né, com todos os problemas que estão acontecendo, um dos pontos que pode ser visto talvez como positivo é o fato de que a gente está podendo fazer as lives, de que a gente pode às vezes conhecer o músico de outras formas, né, o artista de outras formas, não só como o cara que está ali fazendo show, né, e mostrando, como o Lucas falou, uma parte que fica só superficial, né? Porque existe uma parte do backstage que as pessoas não veem, né? Que é o estudo, essa formação, esse pensamento de como acontecem as coisas. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade para a gente estar discutindo esse tema relevante aqui. E você ia falar alguma coisa, Pedro? Não, Arthur, é só que eu acho que dá tempo para essa pergunta do Cláudio aí, ó. Já foi dito, né, que a geração atual tem o privilégio de ter mais acesso à informação, instrumentos, etc. Vocês concordam que, por outro lado, isso resulta em maior concorrência, exigindo mais empenho para o artista se estabelecer? Eu concordo em partes. É porque, assim, hoje em dia, ao mesmo tempo que as coisas estão mais acessíveis, aumentaram-se também os espaços, não os espaços para música autoral, mas espaços para música comercial, né, digamos assim. Então, hoje em dia, e também existe um público infinito aqui em Parnaíba, né? Agora tem 3 universidades em Parnaíba e várias faculdades pequenas, então você tem um fluxo de pessoas, principalmente jovens, muito grande, né? Entre seus 18 e 30 e poucos anos. Então, isso tem público, eu acho que tem público para todo mundo, né? Se fosse uma coisa acessível, se acontecesse em várias modalidades diferentes, porque às vezes o que pode acontecer é que só acontece numa modalidade e aí meio que fica realmente a concorrência muito grande, né? Mas se existissem várias opções, não fosse só um tipo de música que você tem que fazer, eu acho que de repente dava assim para todo mundo. Eu acho, eu sou da vibe de que tem espaço para todo mundo. Se organizar direitinho, todo mundo consegue tocar, todo mundo consegue tirar a sua grana, né? Mas tem que ter um trabalho coletivo também dos músicos, de se organizarem,
e de reivindicar espaço, de reivindicar também direitos, né? Porque o que eu percebo é que está diminuindo os direitos, né? Quando eu cheguei aqui em 2015, o cachê era um, né? E hoje em dia o cachê é praticamente a mesma coisa. Tem lugares até que diminuiu o cachê. Então, como que acontece isso? Se o salário aumentou, se as coisas aumentaram? Então, por que não tem um movimento dos músicos para, pô, cara, vocês vão pagar esse mesmo cachê? Desde 2015, eu cheguei aqui em 2015, está com 5 anos que o cachê é o mesmo, né? Tem lugares, como eu falei, que diminuiu. E aí? Como é que a gente resolve isso, né? Então, acho que a questão também é isso, é de ter organização e reivindicação para que a gente consiga, né, se unir como trabalhadores que somos. Todos os músicos são trabalhadores, são pessoas que vivem do seu trabalho, depende da sua força de trabalho para poder fazer o seu ganha-pão, né, tirar sua grana. Então, havendo essa organização, eu acho que dá para todo mundo tocar e não vai ter essa concorrência, não. Até porque ninguém é inimigo. Na verdade, todo mundo está no mesmo barco. Né? Tá todo mundo na Verdade, mesma vibe. verdade. Savina, por favor, suas considerações. Concordo em paz com o que o Tuca falou. Eu acho que eu não discordo nem um pouco nessa questão de que tem pouco espaço. Se tem pouco espaço, é porque a gente precisa estar pressionando pela abertura de mais e mais espaços, criando outros espaços, principalmente para a gente que é artista autoral, e voltar naquela tecla de se capacitar enquanto profissional. Se você é um profissional da música focado em ser um musicista, estudar o seu instrumento, se dedicar a esse tempo. Se você é focado em produção musical, pesquisar sobre isso, pesquisar sobre o equipamento que você tem, como utilizar. E nessa questão da produção cultural, que é de estar sempre se preparando para adentrar dentro dessas iniciativas do Estado, porque eu digo isso por experiência própria, é muito difícil você fazer evento, ainda mais assim, voltado para essa parte mais independente da música, né? Essa música que está mais fora da rota, é muito difícil. Muitas vezes você está tirando dinheiro do bolso para estar fazendo uma cena circular. Eu, particularmente, parto de uma perspectiva de democratização da arte, porque aqui já tem muito pouco, e o pouco que tem ainda não ser assim acessível para todas as camadas. Mas também a gente tem que conseguir pagar a galera, e para isso a gente precisa de incentivo. E aí, dentro dessa parte de capacitação, se eu posso estar falando uma coisa assim, um conselho de coração busquem montar o material escrito de vocês, de release do artista, currículo cultural, aí vocês colocam as capacitações, as aulas que vocês fizeram, as especificações do que vocês fazem, e manter isso sempre atualizado para quando a oportunidade chegar, a gente não ser pego com as calças baixas. A gente ter esse material pronto para adaptar de acordo com cada edital, buscar estar pesquisando sobre isso, sobre festivais, cursos, enfim, é isso. Valeu, Savina. Lucas, por favor, as suas considerações, senhor. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo, né, a gente está no papo, né, aqui, todo mundo que compareceu aí, que sempre dá força, né. E, assim, eu concordo muito com o que o Arthur e a Savina colocaram, também com o pessoal dos comentários, né. Eu acho que faz parte do trampo do músico, né, essa questão de se capacitar, né, de ter o conhecimento sobre os trâmites legais, né, da coisa, né, é como funciona, né, então, assim, é muito importante para a gente, né, saber também questão de direitos autorais, né, então quando a gente cadastra uma música no Spotify, ou qualquer que seja a plataforma, né, existe um direito ali, né, e a gente um cadastro de ECAD, né, para a gente saber extrair esses recursos, né, trabalhar com mídia social. Então, tudo isso faz parte, né, do músico de hoje, né? Hoje o Pedrinho aí é músico, editor, faz tripé com cano, o cara faz tudo, né? Então, assim, a gente tá aí sempre aprendendo muito, assim,
Bom, e É o assim, jeito, senhor. É o jeito. outra coisa, Gambiarras, viu? Gambiarras, viu, é, Lucas? Gambiarras. né, e tá funcionando, tá bom, cara. Tá funcionando, tá tudo certo, né? E assim, queria parabenizar, né, os operários da música parnaibana, né? Você, o Cláudio Viana, Savina, Arthur, todo mundo aqui que tá no bate-papo, né? O Raiz também, né? Assim, faz um trampo com VS, profissional. O, você também, né, Pedro? O Júnior, assim, pessoas que eu admiro, assim, estão há muito tempo aí, né? E eu acho que é essa união que a gente tem que ter, né? Como músico, né? Da gente se apoiar e se ajudar, né? Tanto nesse processo de capacitação também, quanto no processo musical, né? De contribuir, né? A gente... E é isso, eu acho que não tenho mais... Já falei demais aí, não quero me alongar. Só quero desejar boa noite aí para todo mundo, né? E força, né? Para quem está com dificuldade na quarentena aí, né? Mas a gente vai resistir como sempre, né? E é isso aí, abraço. É isso aí, galera. Eu quero agradecer. Muito obrigado a todos vocês, Savina, Arthur, Lucas. Agradecer também a quem nos acompanhou aqui pelo Facebook. Muitíssimo obrigado. E vamos marcar outro papo, cara, mais específico sobre leis, editais, para que isso possa se tornar, quanto mais essa informação for divulgada, mais artistas podem participar. Então, gente, muitíssimo obrigado a todos vocês, de verdade. Fiquem aí, aqui mais uma vez, quero só divulgar aqui, mais uma vez, que obrigado especialmente ao Tuca e ao Lucas aí, e parabenizar por esse trabalho maravilhoso desse Valeu. clipe, essas fotos massa. Valeu, valeu, valeu. Tá vendo aí, É, cara? Pedrão. Vocês estão rindo, né? Valeu, valeu. Obrigado. Não tem, porque a gente fica até assim, né? Porque essas fotos aí do Catatal já falam por si só, né, cara? É um trabalho magnífico aí e a própria atuação também do Léo e do Alexandre, cara. A minha última consideração é essa: assistam o vídeo, assistam o clipe, porque vocês vão ganhar 6 minutos da vida de vocês. E dê aí as mídias. Esqueci de pedir as mídias de vocês, gente. Dê aí os endereços das mídias sociais. No Instagram a gente tá no @Carnaúd, né? Carna, WOOD. E no Facebook é a mesma coisa, facebook.com/Carnaúd, /Carnaúd. Lá no YouTube, se você pesquisar Carnaúd, é o único canal que tem com esse nome. Né? No Spotify, no Deezer, no Apple Music, iTunes, né? Tudo tá... não existe nenhuma outra coisa chamada Carnaúd no mundo. Na verdade, tem um carnaval lá de Goiás, que o nome é Carnaúd, mas normalmente não aparece não nessas coisas. Savina, dê aí suas redes e tal. Savina tem um Gente, eu trabalho. ainda não tô na. A Savina também, desculpa, Savina. A Savina também tem um trabalho, esqueci de falar, com o Trópico, né, Savina? O Trópico Negative Green ainda continua, né? Isso. Vai- O Trópico, Negative Green, aí eu toco com o André Oliveira, ao lado dessa fera aí que é o Lucas. Toco com o Teófilo, toco com o Fábio Crazios da Silva, e tem os projetos aí que a gente faz o esquemazão da noite, né? Que todo músico de Parnaíba passa por isso. Verdade. Vai Com rolar o relação brega também, vai rolar o bregazão aí. esse daí nós estamos construindo aí um projeto aí diferente. Com relação às mídias, por causa da pandemia, o meu single ainda não está disponível nas plataformas, mas eu já disponibilizei no YouTube para quem desejar ouvir. O nome é Divagações Cotidianas. É só botar Divagações Cotidianas, Savina Alves. Vai aparecer a versão que eu lancei agora. E também vai aparecer a primeira versão que eu gravei com a Utrópico em 2016, 2017, mais ou menos. Aquele esquemão do iPhone que eu comentei aqui antes. Mas me sigam também no Instagram, que é Savina Alves, não tem erro. Que eu sempre estou postando por lá, tanto essas coisas assim, que eu tenho acesso
de edital, compartilhando essas paradas, também com relação à minha carreira e falando umas anedotas canábicas, porque enfim, né? É isso aí. Isso aí. Lucas, por favor, as suas redes aí, divulguem. A minha rede aí é no Instagram, @LucasLinharesGTR, aí, o padrão, né? O padrão de guitarrista. No Facebook, só Lucas Linhares mesmo, né? E isso para pessoal, né? E de banda aí vai acabar o tempo e eu não vou falar as bandas tudo. Não. Eita, pô, o Lucas é o guitarrista hoje mais concorrido aqui, né? O Lucas toca em 1 milhão de bandas, a Savina toca guitarra e baixo em mais 1 milhão. Rapaz, o negócio tá complicado, viu, pra esses meninos. Savina me superou, viu? Savina e o Dom. Ai, 37 bandas. Ave Maria. Rapaz, Gente, ninguém supera o dom. e o Murilo, né? Que todas as bandas também de metal, o Murilo War tá no meio. Morbid Whisper, enfim. Né? O Murilo bate canteio e corre pra cabecear. É. O Murilo. É o Multiuso. talentoso. Gente, Multiuso também. valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um abraço grande. Até mais. Fui. Tchau.